tá? Dentro dos minerais óxidos de ferro e alumínio, né, que é o que a gente vai estudar, finalizar agora, a gente vai ter, né, o que é esses óxidos, né? São uma extensa classe de minerais, tem muitos óxidos presentes nos solos, tá? E eles são metais combinados com o oxigênio, obviamente, né? São óxidos, então é algum metal que se liga ao oxigênio formando esses óxidos, né? No nosso caso de importância agronômica, os principais metais que se ligam a esses oxigênios, né, são o ferro e alumínio, tá? Vão predominar nas regiões tropicais, então estamos no caminho certo, né? Agora que a gente chegou, né? A gente falou da caulinita, que é um mineral secundário, tá? 1:1, mineral de argila 1:1, também de grande importância agronômica para os solos tropicais, e agora a gente está falando do segundo, né, os óxidos de ferro e alumínio, que também são muito importantes nas regiões tropicais, tá? Com alta temperatura, alta umidade, então sofreram já minerais que passaram por processos de intemperismo já há algum tempo. Uma outra característica importante com relação aos óxidos de ferro e alumínio, gente, especialmente os de ferro, está relacionada com a capacidade de retenção de ânions. A gente vai falar sobre isso com mais profundidade e fertilidade do solo, mas desde já a gente já é bom comentar, tá? Os óxidos de ferro e alumínio têm a capacidade de fixar o fósforo que está na solução do solo, tá? Especialmente o fósforo, tá? O fósforo é um nutriente de planta e é importantíssimo, e se ele estiver aqui na solução do solo, para ele ser absorvido, ele tem que estar na solução do solo, lembra? Então, na solução do solo, para ser absorvido pelas plantas, ele pode acabar sendo fixado pelo mineral óxido de ferro. Tá? Isso é um problema que nós enfrentamos nas nossas áreas tropicais, tá? Ou seja, a gente vai falar mais com detalhe na fertilidade, mas o ferro que constitui o mineral óxido de ferro sai da estrutura do ferro, do mineral, e entra o fósforo na estrutura do mineral. E aí esse fósforo fica preso, ele não consegue mais ser disponibilizado para a planta, tá? Então é um problema que nós enfrentamos nas nossas áreas agrícolas, tá? Especialmente nas áreas tropicais, tá? Então os óxidos de ferro têm essa característica de retenção, de fixação do fósforo, tá? Até agora, até esse momento, vamos só parar nisso, tá? Que os óxidos de ferro têm capacidade de fixação de fósforo, tá? E lá em fertilidade a gente entra mais no detalhe de como é essa fixação, tá? E quais são as implicações quanto a isso, tá? Bom, os principais minerais de importância agronômica que nós temos, dos minerais óxidos de ferro, a gente vai ter a gibsita, que é um óxido hidratado de alumínio, então esse aqui é um óxido de alumínio, é muito frequente nos solos, tá? A gente vai ter a hematita, tá? Que é o segundo óxido mais frequente, então primeiro a gibsita, depois a hematita. E a gente vai ter a goetita, então a hematita é um óxido de ferro e a goetita é um óxido hidratado de ferro, tá? É também uma forma frequente no solo. Então, gibsita, hematita e goetita. Professor, esses são importantes vocês memorizarem, porque são os nomes, né? Porque são predominantes aqui nas nossas áreas tropicais, tá? Então, a gente vai ter a gibsita, que é um óxido hidratado de alumínio, tá? A hematita, que é um óxido de ferro, e a goetita, que é um óxido hidratado de ferro. Quais são as implicações agronômicas delas? Aí sim também é importante, tá? Gibsita e goetita, goetita e hematita são responsáveis pela coloração do solo. Coloração. Junto com a matéria orgânica, a hematita e a goetita, elas têm o potencial de pigmentação do solo, tá? Relacionado com o ferro, né? Lembra que eu falei para vocês que o ferro, ele tem esse potencial de pigmentação, né? No caso, aquela cor
que a gente passa assim na mão, né, da terra e fica preso aqui, mancha a nossa mão, né? Ela é da hematite e da goetita, especialmente a hematita, tá? Que tem um alto potencial de pigmentação. No caso, a hematita, ela dá a coloração vermelha aos solos, tá? Então, tem potencial de pigmentação da cor vermelha, tem um alto potencial de pigmentação. E a goetita, ela dá a coloração de bruno a amarelada. O bruno, na geologia, né, é a coloração amarronzada, tá? Então, a goetita, ela é responsável pela coloração do bruno a amarelada, né, que é do marrom ao amarelado, e a hematita, a coloração avermelhada, tá? Junto com a matéria orgânica, elas são responsáveis pela coloração. A matéria orgânica, ela já dá o pigmento mais acinzentado ao solo, né? E a gibsita, ela tem um potencial, não está relacionado com a pigmentação, mas ela está relacionada com o papel de formação de agregados do solo, tá? A gente vai estudar lá em estrutura do solo, mas só para adiantar, o solo, ele não é uma porção, um talco, né, um trigo, com as partículas soltas, né? Eles formam como que uns gruminhos, né? Que a gente chama de agregados, né? Então, as partículas, elas se ligam uma nas outras, elas se juntam, né? E a gibsita, ela tem esse papel de fazer essa estrutura do solo, tá? Que é um papel importante para as plantas, tá? Para o solo, claro, e para as plantas. Bom, pensando nisso, né? Pensando nessa estrutura de solo, pensando nesses minerais, a gente finaliza, então, os minerais de importância agronômica, tá? E eu quero passar para vocês, só para fechar a aula de hoje, as propriedades das rochas, tá? Aqui entende-se como propriedade de rochas as propriedades dos minerais, né? Que a verdade verdadeira, né? Essas rochas vão liberar minerais, que é o que a gente está falando. Então, diferenças nessas características da rocha, né, que a gente chama de composição litológica, vão afetar a resistência ao intemperismo. A gente já comentou, dependendo do mineral que tem na rocha, ele vai ser mais resistente ou menos resistente ao intemperismo. Como eu falei para vocês, o quartzo é mais resistente, feldespatos e micas são menos resistentes. Dentro das micas, a muscovita é mais resistente que a biotita, que o feldspato. Então, cada mineral vai ter uma sensibilidade maior ou menor à ação do intemperismo, né? Porque são minerais diferentes, né? Com maior ou menor estabilidade. A estrutura da rocha também vai dar uma maior suscetibilidade a ocorrer essas rachaduras, né? E essa estrutura é formada por ligações de minerais, né? Então, a gente pode ter rochas, né? Isso aí a gente pode já afirmar, que rochas com cristais menores, então eles se ligam com maior força, né? São partículas menores, minerais menores, então eles se ligam mais firmes, né? Elas são mais resistentes à ação do intemperismo. As rochas com cristais maiores, esses cristais, esses minerais maiores, eles não se ligam com tanta força. Então, essas rochas são menos resistentes à ação do intemperismo, tá? Pensando na mesma composição. Com base em suas estruturas cristalinas, né, os minerais podem ser ordenados em função de sua estabilidade. Ou seja, de todos esses minerais que a gente estudou, existem outros, né, que a gente nem comentou muito, mas eles vão ter, bom, de todos eles que a gente tem, né, de maiores implicações, de maior ocorrência nas rochas, quais deles são mais resistentes ao intemperismo? Quais deles são menos resistentes ao intemperismo, tá? E a gente consegue criar uma ordem de estabilidade desses minerais, né? Ou também trazer essa ordem de estabilidade pode ser também relacionado ao grau do intemperismo, né? Quais deles vão ser mais suscetíveis ou menos suscetíveis à ação do intemperismo? E uma dessas ordenações, né, foi o que a gente chama de estabilidade de Goldsch, tá? A estabilidade de Goldsch é justamente uma ordem
crescente de minerais que são mais resistentes para os menos resistentes, tá? Então, não precisa decorar, tá bom? É só mesmo para vocês terem conhecimento o que é, tá? E quando vocês precisarem de alguma informação a respeito, é só vocês olharem essa série e localizar lá, bom, esse mineral é mais resistente ou esse é menos, tá? Aqui à esquerda é justamente essa série de Gold, tá? A série de estabilidade de Gold, tá? Que é essa daqui. Então, ela vai dos minerais menos resistentes, né? Aqui em cima, no topo da lista, para os mais resistentes, tá? Vendo aqui, ó, o mais resistente ao intemperismo é o quartzo, né? Que a gente já comentou. E os menos resistentes, ó, temos aqui os plagioclásios cálcicos, né? Está relacionado aqui com os feldspatos. Aqui, descendo, né? A gente chega no feldspatos potássicos, depois muscovita, depois o quartzo, que é o mais resistente. O menos resistente do lado de cá, ó, que nós nem comentamos, né? Mas são minerais menos resistentes. A olivina é o menos resistente à ação do intemperismo. É o mais sensível, tá? Solos que têm olivina presente são solos muito pouco intemperizados quimicamente, né? Sofreram muito pouco a ação do intemperismo, porque a olivina é muito sensível, tá? Então, se tiver olivina, mineral olivina, é um indicador, né, de solo que sofreu muito pouco a ação do intemperismo. Depois, né, seguindo aqui a lista, piroxênio, anfibólio, né, nós não falamos também, a biotita, aí já começou a entrar, né, biotita, feldspatos, muscovita e o quartzo mais resistente. Então, uma ordem de resistência à ação do intemperismo. E aí, qual que é a mensagem disso daqui, né? A presença de minerais menos resistentes ao intemperismo, presença desses minerais no solo, é um indicativo de solos que sofreram muito pouca ação do intemperismo, né? Já a presença de minerais predominante, né, de minerais mais resistentes aqui, né, são indicativos de minerais de regiões, né, que sofreram mais ação do intemperismo. Aqui à direita, né, a série de Bowen, também o mesmo princípio, tá? Só que ela indica ainda alguns minerais que já tá mais para as áreas tropicais, né? Então, aqui, os óxidos de ferro e alumínio, né, que são mais estáveis, né, ou seja, são mais resistentes à ação do intemperismo, né? Hidróxidos de ferro, de alumínio, que é a gibsita, depois argilominerais, muscovita, tal, são os elementos de maior facilidade de serem do mais resistente ao menos resistente à ação do intemperismo. Aqui é o contrário. Gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Agradeço a atenção, que eu vou